Já estamos de volta com a nossa revista eletrônica diária. Eu convido você que está em casa e toda a sua família a fazer uma viagem junto comigo e passear também, fazer uma viagem pelo Centro Histórico de Manaus, pelos monumentos históricos aqui da nossa cidade. E olha, hoje o nosso quadro Ler e Viajar, desculpa, a gente vai apresentar para você um livro que fala sobre a história de Manaus. E para falar sobre este assunto, nós vamos conversar agora com a escritora, com a autora dessa linda obra, Evani Nascimento. Seja bem-vinda, boa tarde. Obrigada, Nádia, boa tarde. É um prazer estar aqui no programa. Bom, e a gente pode começar a falar um pouquinho desse livro, que foi um projeto de pesquisa dos tempos da Faculdade de Artes, né? Que até então a Universidade do Amazonas, em 1997. E se tornou um livro com 220 páginas e 130 imagens. Exato. Preto e branco. Como é que surgiu essa ideia de construir, de realizar essa grande obra e de colocar todos os monumentos históricos aqui de Manaus? Certo. Esse foi um projeto que surgiu em 97, quando eu ainda era estudante de educação artística, e ele foi orientado pela professora Luciane Páscoa. Ela já tinha participado de um projeto como esse em uma outra cidade e chegou aqui e percebeu que poderia ter também essa oportunidade de fazer esse inventário das obras do centro de Manaus. Então nós trabalhamos nessa pesquisa durante um ano, de 97 a 98, que resultou na catalogação dessas 76 peças. Bom, a gente realizou pesquisas, análises, elaboração, até a apresentação do produto final, que a gente pode mostrar agora. Isso. Aqui está o livro, Monumentos Públicos do Centro Histórico de Manaus. E, Evani, fala pra gente um pouquinho sobre as imagens que foram captadas aí depois da realização desse projeto no ano de 2000. Certo. Durante toda a pesquisa de 97 a 98, nós fizemos vários registros visuais de todas as obras, com edição e tudo. E para compor o livro, a ideia do livro, nós optamos por contratar um fotógrafo, que foi o Armando Cajueiro, que realizou então todo o levantamento fotográfico das obras, com detalhes e tudo. Então as fotos são de 2000. Bom, e você optou a não acrescentar e nem retirar nada do livro e manter as informações e imagens que foram captadas nesse ano 2000. Por quê? Exato, porque se eu fizesse novas fotos, eu estaria realizando um outro trabalho. E a ideia era justamente tornar público a pesquisa que tinha sido realizada e que tinha tido êxito. E também porque as fotos ficaram muito boas e as fotos são registros históricos. A cidade, em mais de uma década, ela já é outra. E essa outra cidade, ela se reflete nas obras. Então, tem muitas imagens que são valiosas porque são documentos históricos. Então, eu não poderia privar as pessoas de conhecerem também esse registro. Bom, a gente separou algumas fotos para mostrar para você que está em casa em primeiríssima mão, viu? Que fala aí um pouquinho de como era a cidade de Manaus no ano de 2000, né? Isso, desse ano de 97 a 2000. E a gente gostou muito dessas imagens porque houve umas modificações. Exatamente. Com a revitalização da praça. A gente pode falar que praça é essa? É a Ponte de Ferro, na verdade? Não, essa aqui é a Praça da Saudade, onde tinha aqui os monumentos, né? Tinham duas esculturas em bronze, que era o homem moderno e o homem pré-histórico. Havia um outro traçado na praça e ele foi modificado, né, no mais recente projeto de revitalização, que retomou o traçado dos anos 60. Então, aí fica um registro de como a praça era antes dessa revitalização. E a gente escolheu outra foto aqui que é impressionante, muito bonita, que as pessoas não conheciam esse lado, né? A gente pode mostrar aqui na página 110, deixa eu encontrar aqui a nossa foto, que é a foto da Ponte de Ferro, Isso. Onde fica hoje localizada na 7 de setembro. Aqui, ó, a gente conseguia observar que ao redor, nessa área aqui, nessa comunidade da ponte, ficavam casebres, né? São famílias ribeirinhas que aqui estavam morando, que agora tem o Largo Mestre Chico, né? A Praça do Mestre Chico. Isso, toda a área ela teve um processo de revitalização, então, como eu falei, é uma imagem histórica. Então, essa imagem ela está compondo o livro, assim como outras que datam de 2000. E é interessante porque a nossa memória ela precisa desses suportes. Então, quando a gente olha para uma imagem dessa, a gente tem um pouco de choque em saber como era a cidade e que a gente não lembra mais.
E o livro, ele é dividido por classificações técnicas, né? A gente pode falar quais são essas classificações? Exato. Ele tem duas divisões principais, que é o primeiro momento eu estou falando das praças e depois eu falo diretamente das obras. Então, as obras, elas foram classificadas em obras escultóricas, que são as cabeças, busto, erma, que é uma classificação técnica da história da arte. Tem também as estátuas sagradas, tem os conjuntos pictóricos e tem as alegorias e os conjuntos escultóricos. Então, quem olhar o livro, folhear o livro atentamente, vai descobrir também como que a gente pode classificar as esculturas, que a gente pode chamar de estátua, mas também cada uma delas tem um nome específico. Evani, e para as pessoas que estão em casa, não são aqui de Manaus, ou então são e não conhecem um pouquinho da nossa história, não lembram como era Manaus no ano 2000, onde que a gente pode encontrar essa obra? O livro está disponível em Manaus, na Livraria Valer, também na Praça da Polícia, no Sebo Alienista, no Sebo O Alienígena, também na Banca do Largo, São Sebastião. Mas quem não estiver em Manaus pode entrar em contato comigo e eu posso enviar pelo correio, como eu estou fazendo para várias pessoas que são de Manaus e que não são de Manaus, mas que se interessaram pela obra. E depois acho que a produção pode passar o contato e as pessoas podem enviar um e-mail e podemos repassar essa obra pelo correio. Evani, muito obrigada pela sua presença. Espero que você volte aqui conosco no nosso programa trazendo outras obras, tá bom? Certo, eu que agradeço. Boa tarde. Boa tarde. Bom, e você que está em casa, no Rondônia News de hoje, começa às 12h50, vai trazer o seguinte destaque, que agentes penitenciários estão há mais de uma semana de greve em Porto Velho. Essas e outras informações sobre o estado você acompanha às 12h50. E a nossa revista eletrônica continua trazendo mais notícias e informações para você que está em casa. Até lá.